Foto BSB, Festival de Fotojornalismo de Brasília. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Retratos da Destruição e Documentos de Esperança. Nesse encontro, mediado por Cláudio Versiani, os fotojornalistas João Farcas e Lalo de Almeida conversam sobre o processo de construção dos seus trabalhos. Videoconferência entre 3 homens, cada um em seu ambiente. A tela é dividida em 3. Na parte superior, à esquerda do vídeo, está Cláudio Versiani. Ao seu lado, à direita, João Farcas e na parte inferior da imagem, ao centro, Lalo de Almeida. Cláudio Versiani é branco, tem cabelo curto e usa óculos de armação retangular, além de blusa laranja. João Farcas é branco, usa um pequeno chapéu redondo cor de palha, camisa e casaco cinza. Lalo de Almeida é branco, tem cabelo grisalho, levemente ondulado na altura do pescoço, bigode e um pequeno cavanhaque. Usa óculos de armação retangular e camisa preta de gola rolê. O Foto BSB tem o prazer de receber hoje João Farcas e Lalo de Almeida, 2 grandes fotógrafos que estão aqui para conversar com a gente. Não tenho muito como... Não quero apresentar os dois, porque quem gosta de fotografia, fotojornalismo, fotografia documental, conhece os dois e conhece o trabalho dos dois. Eu gostaria de começar com o João. Farcas, como é que você lembra da sua vida? Porque seu pai era fotógrafo, Tomás Farcas, né? Então, a fotografia está na sua vida desde a infância. Tem alguma coisa que te lembre isso? Como isso te marcou? E você, ali meio adolescente, pensou em já entrar na fotografia e virar fotógrafo como seu pai? Como foi isso? Não, bom, primeiro eu queria agradecer muito poder estar aqui com vocês e agradecer muito o esforço de vocês em manter essa chama viva de festivais, encontros, porque, pô, se não bastasse a Covid, ainda toda a situação de falta de financiamento, vocês são heróis. Então, eu queria dar aqui o meu agradecimento a vocês. Acho importantíssimo. Olha, eu nasci no meio da fotografia, de fato, né? A gente, no sábado de manhã, meu pai levava a gente, ele tinha uma loja de fotografia. E a gente ia lá, ficava vendo as banheiras do laboratório branco e preto que ficavam balançando, era fascinante, as cópias iam saindo, a gente brincava com bobina de filme. Minha vida é mais ou menos assim. Eu me lembro que quando eu tinha... Mas meu pai não era mais fotógrafo nessa altura. Quando eu nasci, ele já tinha ido mais para o cinema, né? A fotografia dele era muito... A gente não via, tinha umas fotos lá escondidas em algum lugar, mas a gente não via as fotografias da época modernista, né? E ele estava fazendo cinema. E quando eu tinha aqui uns 9, 10 anos, ele me deu uma câmera. E foram as primeiras fotos que eu fiz. Naquele tempo eu tinha uma câmera, um formato de filme 126, que era de rolo, assim pequenininho, mas de rolo, de carretel. E era um saco. E eu me lembro de fotografar em branco e preto, eu ficava muito bravo, eu achava aquilo horroroso, horroroso. E a fotografia, eu achava, pô, eu via as coisas, eu achava as coisas lindas. E quando eu ia fotografar, saía aquele branco e preto meio ruim, o colorido também era meio ruim naquela época. Eu sou antigo, né? Eu sou do milênio passado. A fotografia colorida era muito, não era muito fiel, e eu tinha muita atração pela cor, tanto que meu trabalho é todo colorido. E eu fui largando um pouco a fotografia e eu fiz minha formação em preto e branco. Meu irmão tinha laboratório em casa, foi meu professor, fiz uns cursos e tal. Mas eu larguei, porque o branco e preto realmente não me fazia muito a cabeça. Aí, quando saiu o Ektachrome E6, aí eu pirei, porque o E6 conseguia representar os azuis e os verdes maravilhosamente.
Então, você projetava aquilo, era como se estivesse na presença da luz. E aí foi em 79 por aí eu peguei de novo. Aí eu entrei com tudo, aí comecei o trabalho de Trancoso e depois o trabalho da Amazônia. Então, tem muito a ver essa coisa, para mim, com a tecnologia da cor, que para mim foi muito importante. Maravilha. E você, Lau, como é que a fotografia entrou na sua vida? Bom, primeiro agradecer aqui o convite de participar da nossa conversa boa com vocês. Bom, a fotografia, na verdade, ela entrou mais como uma ferramenta era uma coisa que me abria, me possibilitava, na minha cabeça, pelo menos, estar em lugares completamente diferentes do que eu estava acostumado da minha realidade ali. Era uma ferramenta que me transportava para esses lugares, mais do que um fim em si, a fotografia. Então, eu assim sempre fui um cara muito ligado vamos dizer assim, a natureza, a estar fora, a estar rodando por aí. E tanto é que eu fui fazer geologia, assim, a minha primeira ideia, eu estava perdidão naqueles 18 anos, assim, não sabia o que fazer, e meu irmão sabia que eu não gostava de ficar parado e num ambiente fechado e tal. Ele falou: meu, vai fazer geologia. Geologia você vai ficar zanzando por aí, vai ficar na natureza, vai ficar subindo montanha para lá e para cá e tal, vai fazer geologia. Mas aí, geologia era um curso terrível, cheio de química, terrível para mim, né? Cheio de química, física, matemática. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. E eu já estava fotografando um pouco essas minhas viagens, essas coisas que eu fazia, umas caminhadas, Você umas estava com viagens de quantos bicicleta. anos? 18 anos, 17, 18 anos. E aí eu fazia essas viagens, ia fotografando e comecei a vender para umas revistas, para a Folha, vendia para o Caderno de Turismo, para umas revistas de bicicleta. E eu falei: opa, esse negócio pode ser interessante. Eu estou me divertindo pra caramba e ainda estou ganhando dinheiro. Aí bom, mesmo assim eu continuei fazendo geologia por 2 anos, mas aí chegou uma hora que eu falei: não é isso que eu quero fazer. E aí a coragem para falar para os pais que eu queria ser fotógrafo. E fazia geologia na USP, era o único filho que tinha conseguido entrar na USP, e falar que ia desistir de tudo isso para ser fotógrafo, que era uma carreira assim totalmente incerta, foi um desafio. E meus pais aceitaram super bem, só que eles colocaram uma condição: não, tudo bem, você quer fazer fotografia, beleza, só que você vai se formar, você vai estudar isso, você vai ficar um cara, sabe, estudar fotografia, se preparar para essa carreira e tal. E aí eu tinha um irmão que estava morando fora, que estava trabalhando fora, e eu vi lá as possibilidades que tinha não tinha ainda o curso, a Faculdade de Fotografia do Senac aqui, e então eu tinha que ir para fora, e tinha esse meu irmão morando na Itália, e parecia o caminho mais fácil. E aí eu achei um curso de fotografia em Milão e fui morar com esse meu irmão. E a minha ideia, quando eu fui para lá, era fazer fotografia de natureza. Esse era o meu objetivo. E dentro da escola de fotografia, você fazia 2 anos de formação básica e o terceiro ano você se especializava, e eu queria fazer natureza. Só que depois eu fiz os 2 anos e tal, e nesse meio tempo, meu primeiro trabalho, na verdade, que essa era uma condição dos meus pais também, que eles iam pagar o curso, mas eu precisava me manter, me sustentar, então eu precisava trabalhar ao mesmo tempo. E meu primeiro trabalho foi numa pequena agência de fotojornalismo, em Milão. E aí eu me apaixonei. Eu fazia a coisa mais básica do mundo, mas que foi a maior escola de todas. Assim, eu era uma agência pequenininha e eles faziam 2 tipos de cobertura, que eles chamavam, era crônica rosa, que era paparazzi, ficar indo atrás de gente, de celebridade e tal, e a crônica negra, que era histórias de polícia. E eu fiquei cobrindo essa coisa de polícia. Então eu ficava com os radinhos ligados em todas as frequências. Aí eu ouvi: explodiu teve uma explosão de gás num prédio, sei onde. Eu pegava o meu motorino, minha lambretinha, chegava lá, fotografava, voltava, revelava, editava, ampliava, pegava essas cópias com um bloquinho de nota, ia visitando a redação dos jornais, Correio de la Sera, La República e tal, ia atrás dos editores, ia vendendo as cópias,
E aí, e aí foi assim que eu entrei para o fotojornalismo, assim, foi essa minha experiência italiana e foi muito legal porque era tão precário que eu fazia tudo. Então isso me deu também essa possibilidade de conhecer todos os caminhos, todas as fases do processo, desde a concepção da pauta até a venda final para o editor. Então foi uma super escola, assim. Aí depois eu aí mudei de agência, fui para uma agência maior onde eu fazia histórias maiores. Fui umas 3 vezes para a guerra na Bósnia no começo dos anos 90. E aí voltei para o Brasil. E aí comecei aqui. Aí você ficou quantos anos lá? Fiquei quase 4 anos. Pois já voltou com 3 vezes na Guerra da Bósnia, né? Como é que foi essa experiência de Cara, começando no fotograficamente foi... fotojornalismo e encarar uma guerra? Pois fotograficamente foi um desastre, porque assim, era super jovem, inexperiente, mas ao mesmo tempo tem aquele sonho de ir, e a guerra era do lado, né? Assim, era uma viagem de carro que você chegava no front. Então era uma coisa muito possível, muito próxima, mas em termos de experiência pessoal foi maravilhoso, porque as histórias que eu estava tentando fazer não era a guerra em si, mas eram as consequências da guerra. Então, visitar os campos de refugiados, ir com os grupos de ajuda humanitária, tinha uns grupos da Caritas, que eram uma das histórias mais legais que eu fiz, que eram pessoas normais, o açougueiro, o cara que tem o pai de família, o outro não sei o quê, gente normal, o cara que faz o jardineiro, o carteiro, a mulher que, sei lá, que tem o café, não sei o quê, se organizava, todos voluntários, arrecadava mantimentos, etc., iam nos próprios carros, ou caminhões, ou trailers, e não sei o quê, carregando esses mantimentos pela estrada até os campos de refugiado, passando pelo fronte da guerra e tal, e eu fui com eles. E todos super católicos que eram ligados a Caritas. E junto com a gente estava indo uma das videntes de Medjugorje, que é aquela cidade ali na Croácia, onde tem enfim, é um lugar de peregrinação, que tem a coisa das videntes, e ela estava num dos caminhões com a gente. Então foi uma experiência maluca, assim, porque vendo aquela fé das pessoas passando por aquelas situações dramáticas de às vezes um tiroteio, às vezes uma bomba explodindo perto, e aí as pessoas só rezando, rezando, rezando. E eu peguei carona com um cara que tinha um motorhome, que era ele tinha se eu não me engano, ele tinha uma padaria. E ele ia rezando o tempo inteiro. E a gente passando naquela situação, eu olhava assim, via aquela cena clássica do míssil cravado no asfalto que não explodiu, e de repente a gente chegou na cidadezinha, em Medjugorje, e a igreja estava toda cercada de saco de areia, assim, aquelas barricadas de saco de areia, e aí estava rolando uma missa no subsolo, assim. Então eram umas cenas, e eu tinha 20 e poucos anos, para mim foi um choque. Mas era tanto choque que eu não conseguia fotografar. Então, assim, fotograficamente foi um desastre. Mas como experiência pessoal foi incrível. Foi realmente incrível. Maravilha. Joãozinho, e você estudou em Nova York, em 2 escolas, né? Qual que foi a influência dessa história de ter uma experiência internacional de um país que valoriza a fotografia há um século, ou mais de um século? Como é que foi isso? Eu tentar resumir assim, na verdade, eu já tinha, antes de sair, eu tinha tido 2 experiências de trabalho. Eu não estudei fotografia no Brasil depois da adolescência, eu fui fazer filosofia. Eu adorava viajar, adorava a natureza, como o Lalo estava falando. Eu pensei até em fazer geografia, mas geografia não tinha carisma. Então, fui fazer filosofia, porque sempre gostei de pensar nas coisas. E fiquei 6 anos lá na faculdade, mas aí era muito chato. Era interessantíssimo, mas era meio aleatório, meio abstrato aquele negócio.
e muito bom para aprender a escrever, aprender a ler, aprender a pensar, né? Mas a escola de filosofia no Brasil é toda filosofia ocidental, não tem nada de filosofia oriental. Então é muito vazio, é muito crítico, né? E aí eu fui trabalhar com um editor, o Masaono, que era um gênio, já muito moleque ainda, e depois fui trabalhar com uma revista, fazer uma revista de fotografia também, muito jovem, tive essa oportunidade de ajudar a editar. E aí, quando eu terminei a faculdade, tinha um acordo em casa que meu irmão já tinha ido estudar um ano fora, e meu pai falou: "Você não quer ir?" Eu falei: "Pô, quero." E aí eu já tinha retomado a fotografia por causa da cor nessa altura, e tinha trabalhado com muita fotografia, muita gente bacana, tinha editado coisa do David Zing, tinha tido um bom contato com o George Love, que foi um mestre para mim, uma figura maravilhosa, e que curou a minha primeira exposição ainda antes de ir para os Estados Unidos. E aí eu fui para o ICP, que o Thomas era amigo do Capa, do Cornell. E aí mandou lá uma cartinha, o Capa me recebeu, e me esculhambou o meu trabalho logo de cara. Porra, meteu o cacete, porque falou: mas que é isso aqui, pô, essa foto aqui, o que que é esse passarinho aqui? Por que que ele está aqui? Aí eu, porra, botei o rabo entre as pernas, achando que a minha fotografia que eu levei era mais estetizante, não era bem a. Ele, imagina, o cara era irmão do Robert Capa, né? O Cornell era, também vinha do fotojornalismo. O ICP era todo voltado para isso. E aí, mas me botou lá numa turma avançada, eu tive bons amigos lá, bons professores. E, sei lá, eu acho que Nova York era uma espécie de Disneylândia para um cara que estava interessado em fotografia. Por um lado, você via que era uma vitrine maravilhosa. Eles falavam que tinha 20.000 fotógrafos em Nova York, trabalhando. Quer dizer, tinha tudo, era uma meca de fotografia, mas ao mesmo tempo era dificílimo você conseguir se integrar. Então, eu sempre gostei de trabalhar enquanto estava estudando, sempre fui de mão na massa, assim, e aí na verdade, eu também à noite fazia uns cursos de design, eu fui fazer desenho de revista, porque eu tinha me entusiasmado muito com a parte editorial. Falei: pô, se eu quero trabalhar em imprensa, deixa eu pegar isso aí. Eu, de noite, eu fazia esses cursos na School Visual Arts, de dia no ICP, de noite lá no Ah, você Visual fez Arts. ao mesmo tempo? Fiz. E aí, por sorte, eu fui aceito num dos cursos mais interessantes que tinham lá na School Visual Arts, que era o do Milton Glaser, que é um papa do design, né, que faleceu agora há pouco tempo. É. E não sei por que também ele me aceitou. Ele gostava de brasileiros, ficava: não, vai lá, vai lá. E tinha vestibular lá, entrevista, e ele me aceitou, e o curso era espetacular, espetacular, sobre design, sobre imagem, uso da imagem, uso do desenho, expressão pessoal. É um grande gênio esse cara. E o curso tinha mais um ano, eu acabei entrando e tinha que passar mais meio ano lá. Aí eu fui trabalhar bastante e peguei, era muito freelancer na Globo, que eu fazia, carregava gravador, foi uma experiência maravilhosa, porque eu trabalhei com Orlando Moreira, que era o decano dos câmeras da Globo, é um cara celebrado até hoje, que me ensinou tudo, tudo, como é que usa o cotovelo na aglomeração, como é que enrola o cabo, como é que viaja com a câmera, como é que deixa a televisão ligada no hotel. Ele era chatíssimo, mas foi um puta professor. Bonzinho, não faz assim, bonzinho, não é assim, bonzinho, já te falei, bonzinho, não é assim. Foi um pentelho maravilhoso desses caras. E eu aprendi muito cobertura com eles, né? E também fazia freelancer para Isto É e para Veja. Entre os freelancers que eu fazia, tinha várias funções muito engraçadas. Uma delas, pra vocês verem como eu sou antigo,
a gente comprava, na segunda-feira, comprava o New York Times, a Time e o Newsweek, ia na Varig e entregava para vir de malote. Os caras liam esse jornal no dia seguinte, né? E quando tinha algum evento importante, tipo um assassinato do Saddam e tal, aí eu tinha que ir nas agências comprar foto. Então, além de fazer uma fotinho aqui, uma fotinho ali, cobertura do Figueiredo lá em Cleveland, também foi uma experiência maravilhosa. E aí eu fazia esse trabalho de já meio de editorial. E foi muito útil para mim e tal. E a gente convivia com aqueles caras maravilhosos, né? Sei lá, os caras eram ídolos. Tivemos um seminário com o Duane Michaels, que era um gênio, mal-humorado. Depois tivemos um seminário com o Fred Riching. O Fred Riching era o editor de fotografia da revista do New York Times, que era assim a meta. E aí ele me falou: não, pode vir, vem fazer um estágio lá comigo. Aí fui fazer um estágio com ele. E aí ele me falou: você conhece um tal de Sebastião Salgado? E eu achava que eu era o rei da fotografia no Brasil, conhecia todo mundo. E eu falei: pô, Sebastião Salgado? Que porra é essa? Sebastião, com esse nome, daquele puta preconceito. Sebastião, nunca ouvi falar. Falei, pô, nunca ouvi falar nesse cara. Não, ele está fazendo umas coisas para a gente. Aí, 6 meses depois, teve o atentado do Reagan e ele estava cobrindo os 100 dias do Reagan para a revista do New York Times, a pedido do Fred Riching, e fez aquela foto, aquela série de fotos que catapultaram a carreira dele. E aí eu falei, pô, esse é o tal do Sebastião. Porque o Sebastião estava fora do Brasil, não fez carreira aqui, a gente não sabia. Então, mas tinha essa vitrine maravilhosa, né, em Nova York, e ao mesmo tempo dificílimo de penetrar, porque o padrão era altíssimo. Eu também fiz um. Desculpa se eu estou falando demais aí, Lalo, mas Sinta-se à depois eu vontade. passo a bola. Mas você perguntou. Eu também consegui um estágio na Black Star, que era uma agência grande, meio careta já, ela era meio caretona, mas era muito grande, tinha muito material, tinha um puta arquivo. E eu consegui um estágio lá, um trabalho no arquivo, justamente. E quando vinham os pedidos, a gente selecionava as fotos e mandava. Tudo isso foi muito importante para mim, porque depois eu vim trabalhar na Isto É, então eu tinha essa conexão, foi muito legal. Mas aí também todo mundo falou, você é fotógrafo? Vai falar com o Chapnick, que era o presidente da agência, Mr. Chapnick. Todo mundo tinha medo, Mr. Chapnick. Aí não, vai lá, mostra o seu trabalho para ele. Aí marcamos lá um dia e tal. Ele olhou meu trabalho, ele falou assim, que é uma coisa que o americano fala quando está afim de já te derrubar logo, né? Falou, você não está afim que eu te alise, não, né? Você não tá... Aí eu falei, não. Aí também me esculhambou, bicho, foi uma maravilha. Então eu levei ótimas esculhambadas lá, que foram muito úteis para mim, porque a gente sempre se acha, né? Ou a gente se acha um bosta, ou a gente se acha um gênio. E, na verdade, nem uma coisa nem outra, né? A gente está crescendo, está aprendendo. E então foi muito útil. Legal. Lá, aí você voltou para o Brasil Uhum, e começou no fotojornalismo, né? uhum. Aqui no Brasil. Fala um pouquinho disso, mas eu gostaria que você contasse mais como você descobriu que você, dentro do fotojornalismo, poderia fazer projetos longos, contar histórias grandes, que você se dedicasse um bom tempo, enfim, né? Uhum. Porque no Brasil, Então, acho que essa experiência na Itália, na Europa, e como a do João, tem essa tradição de projetos longos, né? Tem essa diferença, né? eu acho que essa experiência de trabalhar, enfim, na Itália, na Europa e tal, onde, na verdade, você já não tinha mais aquele mercado de
equipes nos jornais e tal, eram praticamente só agências prestando serviço para os jornais, então era uma concorrência muito grande entre, né, as agências, entre os fotógrafos e tal. Então, trabalhar naquele lugar ali, naquele ambiente e tal, me fez, assim, em termos de ser um fotógrafo mais autônomo, né? Quer dizer, depender menos de alguém para te pautar, de alguém para te dar o trabalho e fazer, me deixar um cara que corria atrás das histórias, corria atrás das coisas e tal. Não tinha, não ficava sentado na mesa esperando a pauta, o editor chegar com a pauta. Então isso foi muito legal, assim, porque trabalhar na Europa nesse sentido era muito mais difícil do que quando eu cheguei no Brasil, que eu fui trabalhar. Primeiro, fiquei 6 meses no Estadão, não conhecia ninguém aqui no Brasil de fotografia, zero, fui bater nas portas mesmo, e uma das primeiras pessoas que eu fui procurar, que falaram, não, o cara é demais, maravilhoso e tal, foi o João Bittar, e ele era maravilhoso mesmo, os caras mais legais que eu conheci na minha vida, e aí ele foi, gostou do meu trabalho e tal, me apresentou, eu fui para o Estadão, aí trabalhei 6 meses no Estadão, naquele pior horário, que era aquele horário das 4 à meia-noite, que são aquelas fotos que você faz que não vai sair em lugar nenhum, porque já está praticamente a edição fechada. Aí trabalhei no Estadão, fui fazer o curso Abril, fiquei na Veja, fiquei uns 4 meses na Veja. Aí, quando eu estava acabando esse período de 4 meses na Veja, me chamaram para ir trabalhar na Folha. Mas eu nunca me vi assim como fotojornalista, eu até pela minha, sei lá, característica pessoal, eu não sou um cara muito rápido, assim, de raciocínio rápido, de sacar as coisas e tal. Eu sou um cara que gosta de trabalhar num ritmo diferente, assim, sou um pouco mais lento, gosto de pensar sobre os assuntos, gosto de estudar os assuntos antes de fotografar. Então, assim, quando eu fui trabalhar para a Folha, desde o começo eu já me vi assim, não disputando o mesmo espaço com os outros fotógrafos, por exemplo, fazer Copa do Mundo, Olimpíadas, eram coisas que eu não tinha o menor interesse. Eu gostava de pensar sei lá, fazer um trabalho sobre os limites da cidade de São Paulo. Aí eu falava lá com o editor, pô, eu não posso ficar ali um mês fotografando isso. E aí ficava, pesquisava, ia atrás, etc. E me envolvia dessa maneira com os projetos. Então, assim, foi sempre uma coisa que eu fui buscando. E paralelamente ao trabalho do jornal, eu sempre fui procurando fazer outras coisas fora do jornal, outros projetos, conseguindo bolsa, conseguindo um prêmio para poder tocar outros trabalhos. Em 97, eu ganhei um prêmio da Fundação Cultural de Curitiba, tinha a Bienal Internacional de Fotografia, que era o Orlando Azevedo que organizava, e aí eu ganhei um prêmio para fazer um trabalho sobre o homem e a terra, era um trabalho sobre as populações tradicionais brasileiras. Então, fiquei uns 2 anos fazendo esse projeto. Eu sempre conseguia fazer assim esses projetos também paralelamente ao trabalho no jornal. E eu usava o jornal também, e é o que eu faço até hoje, para conseguir viabilizar os projetos. As pessoas têm sempre essa sensação, trabalhar no jornal é muito cansativo, o jornal te explora, não sei o quê. Na verdade, a minha ideia assim, foi sempre usar o jornal para fazer as histórias que eu queria fazer, as histórias que eu realmente acreditava. E o jornal sempre deu esse espaço, sempre deu essa abertura. E aí, quando chegou em 2012, a Folha começou a fazer esses... já tinha internet e tal, e a Folha, inspirada num projeto multimídia do New York Times, que chamava Snowfall, resolveu fazer um grande projeto multimídia sobre Belo Monte, o grande primeiro projeto multimídia da Folha. E eu já estava com uma bolsa o Prêmio Marco Ferrez, que eu estava documentando o Belo Monte já fazia uns anos. Então, naturalmente, eles me chamaram, falaram, você que já está por dentro, já morou em Altamira 4 meses e tal, você não quer fazer esse projeto? E aí eu fiquei mais um tempo fazendo o projeto de Belo Monte, que foi, para mim, foi uma virada em termos até de entendimento do que era a Amazônia e tal, mas também em termos de carreira fotográfica mesmo, porque a partir de Belo Monte eu comecei a fazer esses grandes projetos na Folha. Todo ano eu fazia pelo menos um grande projeto, um grande projeto multimídia. E aí
assim, cada vez mais eu fui indo por esse caminho. A Folha foi dando espaço e dava espaço também para que eu sugerisse e em companhia de outros jornalistas e tal, a gente montasse os projetos e conseguisse viabilizar esses projetos, também conseguindo, às vezes, financiamento fora, às vezes a Folha bancando. E foi assim que eu fui indo nos últimos anos, cada vez assim. E hoje eu vejo o jornal, eu desde 2005 que eu não sou mais funcionário da Folha, mas tenho um contrato de colaboração. Em 2005 eu quis sair da Folha para poder colaborar com o New York Times também, que eu colaborei durante uns 12 anos, até 2017. Mas, assim, eu vejo o jornal hoje como um espaço para publicação, mais do que como um provedor de trabalho. Assim, a minha relação do jornal funciona num triângulo, né? Você tem o jornal que tem esse espaço de publicação e etc, que você quer publicar, só que não tem dinheiro. Você tem o Lalo, que quer fazer os projetos, quer fotografar e tal, mas também não tem o dinheiro, mas já tem essa parceria com a Folha. Então, a gente coloca um outro vértice nesse triângulo, que é um financiador. Então, ultimamente eu tenho trabalhado assim, quer dizer, usado a Folha mais como um espaço de publicação do que como um provedor de trabalho. E o jornal é muito aberto assim, para sugestão de histórias, de projetos. Então, desde 2012 que eu estou praticamente envolvido nesses grandes projetos assim do jornal. É o que eu tenho feito nos últimos anos. A sua relação com a Folha hoje não é uma relação formal? Não, eu tenho um contrato até hoje. Eu tenho um contrato sim. lá que diz que eu trabalho 12 dias, 144 dias por ano, 144 diárias por ano, a Folha me paga. Então, eu tenho essa relação formal, mas, por exemplo, vários projetos a gente consegue o patrocínio. Às vezes consegue até o próprio patrocínio para bancar as nossas diárias, e não começa as diárias que a Folha já me banca, com outros projetos que a gente faz e tal. Então, essa relação assim, é mais uma relação de parceria do que o jornal como, vamos dizer assim, um provedor de trabalho, um patrão que te fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Eu sempre fiquei incomodado de ficar naquela mesa dos fotógrafos, esperando a pauta do editor, e nunca entendi essa coisa de ter horário, fotógrafo com horário. Você vai fotografar quando tem uma pauta que tem a tua cara, que te interessa e tal, entendeu? Se não está no teu horário, quer dizer que você não vai fazer isso, você vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com você, né? Não, eu sempre achei incompatível essa coisa do horário com o trabalho do fotojornalista. Então, é uma coisa que sempre me incomodou. Então, eu sempre procurei outros caminhos dentro da redação, sabe? Mais de correr atrás das próprias histórias, assim. Lógico, fiz, né, como todo mundo, enfim, fiz um monte de besteira e de coisas pouco interessantes, e, enfim, que faz parte, que ajuda na formação, etc. Mas sempre me incomodou essa coisa de você ficar ali à mercê do editor, sabe? É uma coisa que eu acho que eu sempre procurei fugir, assim. E eu acho que tudo tem a ver com essa minha formação que eu tive europeia nesse contexto, já que você não tinha mais essa coisa do empregão, de ir para o jornal, ficar esperando o editor te entregar. Não, você tinha que todo dia chegava na agência e falava, bom, o que a gente vai fazer hoje? Não, olha, saiu uma notícia tal, não sei o que tal, então qual que é a foto que a gente precisa fazer? Qual que é a história que a gente precisa fazer hoje? Então esse exercício de estar o tempo inteiro buscando a pauta, buscando qual é a história do dia, qual é a história do mês, o que é importante fotografar, foi essa formação que eu tive trabalhando nessas agências europeias, sabe? Uma coisa menos preguiçosa. Eu acho que nas redações, de uma certa forma, eu acho que as pessoas acabam se acomodando um pouco, sabe? E aí entra naquela coisa negativa de ficar reclamando que a pauta é ruim, que é isso, que já não sei o quê, entendeu? Pô, vamos lá, vamos sugerir, Entendi. vamos fazer, vamos correr atrás, né? E o jornal quer isso, quer que você tenha espaço para isso, né? Enfim, Mas eu meio... também tem o contrário, né? Porque esse é um drama do fotojornalismo. Às vezes você chega com material bom, muito bom, excepcional, e o editor fala, não tem espaço.
Mas aí é uma luta. Eu acho que essa... É frustrante também, né? Então, mas eu acho que é outra coisa jornalismo diário, né? Não, foi só um adendo. Mas eu acho que é outra coisa que eu aprendi a lidar bem no jornal é com a frustração. Eu acho que não dá para você criar, assim, depositar todas as suas expectativas na publicação do jornal. Eu acho que eu procuro encontrar satisfação no momento que eu estou lá, no momento que eu estou fotografando, que eu estou editando e tal, porque eu sei que, normalmente, você vai ficar frustrado, porque o jornal não tem o espaço, enfim, normalmente a edição sempre é frustrante, né? E então é importante que você também tenha outros canais de satisfação, vamos dizer assim, que você não dependa do jornal. Socorrer um pouco a gente nesse aspecto, né? A internet veio socorrer a gente nesse aspecto, né? A internet exato. Não tem limitação de espaço, né? Exatamente. Apesar de que, assim, mais ou menos, porque, assim, uma coisa que tem acontecido com a Folha ultimamente mesmo tendo a internet, se você não tem tecnologia para usar bem o teu material, você está sempre num funil. Assim, às vezes você tem um material, você teoricamente tem internet, que é um espaço quase infinito, mas você não tem a tecnologia capaz de colocar isso apresentar isso na internet, sabe? Eu tenho sentido muito isso, assim, a edição virou um funil, assim, porque você consegue patrocínio, gasta um dinheirão, tempo, investe, produz um bom material, aí chega na hora da edição, é um funil. Eu te entendo, mas também tem o outro lado de novo, porque o que o New York Times tem feito em material gráficos e recursos tecnológicos na internet, vira e mexe, você se surpreende como os caras estão editando, às vezes, matérias quase normais. Materiais especiais, então, não se fala. Os caras botam a cabeça para funcionar e saem com soluções gráficas impressionantes. Mas é isso que a edição deveria fazer. Faz, qualquer um pode fazer. Tecnologia não é exclusiva dele. Mais ou menos, mais ou menos. Então, isso é o que a gente deveria estar fazendo. O processo de edição deveria ser um processo que colocasse o material para cima, não derrubasse o material, né? O processo de edição tem que levantar o material, não derrubar o material. E, obviamente, o New York Times faz coisas maravilhosas, mas eles detêm essa tecnologia que não é simples, não é todo mundo que tem. Eu vejo pelo o drama que é na Folha. Às vezes, coisas que a gente fazia em 2017, em termos de recursos gráficos, de apresentação, misturando vídeos com foto, a gente não está conseguindo mais fazer em 2022, porque tem problema do algoritmo que você não consegue linkar no Google, não sei o quê. Você só consegue fazer uma coisa mais careta, porque senão você não... Então, assim, não é simples. Teoricamente não, mas a tecnologia está aí disponível para todo mundo, mas custa caro. E eu tenho sentido, assim, a dificuldade do jornal de acompanhar esse mundo quase infinito de possibilidades que você tem com a tecnologia e com a internet, que o New York Times usa muito bem. Mas a gente tem muita dificuldade. Nossa, Desculpa, fala. Não, é isso. Eu acho que muitas vezes a gente joga o material no lixo. Mas só para complementar essa história, eu estava lá em Nova York por volta de 2005, o New York Times resolveu investir na web. Então, essa coisa que ele faz hoje tem 17 anos que eles estão nisso. Não começaram ontem, né? Se você não é que a gente vai juntar 4 pessoas, vai fazer uma web igual com as coisas que o New York Times faz na web. Mas eles investiram nisso lá em 2005, cara. 2005, não, e depois é uma questão de vontade política. Mas maravilha, gostei muito. Vamos lá. Joãozinho, fala lá. Fala. Não, e de mercado, né? Quer dizer, você tem um jornal, você tem um público global, em língua inglesa, e que é o maior jornal do mundo, etc., né? Eu não sei quantos assinantes eles têm nos Estados Unidos, mas no mundo eles têm 10 milhões. Pois é. Então, mas eles investiram para chegar nesses 10 milhões. Investiram como? Oferecendo um produto acima da média. Exato. Não é?
Uhum, com certeza. João, pegando essas coisas todas que o Lalo acabou de falar, conta um pouco para a gente como aconteceu com você. Você entrou no fotojornalismo e lá pelas tantas você falou, não é isso que eu quero fazer. Depois de anos, né, muitos anos no fotojornalismo, diário ou semanal? Semanal, né? Você foi mais semanal. É, eu quero fazer projetos longos, quero contar histórias. E como é que você conseguiu viabilizar isso lá atrás? E que ano que foi? Você faz cada pergunta, a gente tem que pensar um Para pouquinho. contar histórias, porque as pessoas querem saber, eu quero Mas saber. é o seguinte, não, é que eu digo, a gente tem que para pensar um pouco, né? Mas eu primeiro queria dizer, estava me deliciando aqui vendo as fotos do Lalo, né? Impressionante, cara. E estava pensando nessa coisa que ele está falando da história longa, né? Que é uma maneira de a gente abreviar a ideia do ensaio, né? Sempre a fotografia viveu essa tensão entre ser poesia e ser prosa, né? Quer dizer, a fotografia é basicamente poética, porque ela é um fragmento. E então você vê desde a tradição dos concursos de fotografia se premiava uma foto, então era aquela foto, a foto, né? Mas a Ó, tradição do ensaio que vai numa outra direção é de contar grandes histórias, né? E você, em vez de escrever um poema, você fazer um romance de pequenos trechos poéticos, né? E eu sempre me interessei muito por essa questão do ensaio. Isso foi uma influência da escola, lá do ICP, e da escola americana, que vem da Time, né? Da Life. Então, essa coisa do ensaio é maravilhoso, né? Porque você, mesmo que você tenha grandes fotos, se você tem muitas fotos e uma vivência profunda no assunto, que é isso um pouco que o Lalo estava contando, você acaba podendo trazer uma realidade muito maior do que uma imagem. Isso também me interessa muito. Os trabalhos. Você perguntou da minha questão com o fotojornalismo. Eu demorei muito para me livrar, entre aspas, do fotojornalismo. Por quê? Porque a fotografia, o poder indicial dela, de ser indicial, de ser referente à realidade, é inevitável. Para mim, o grande paixão pela fotografia é que a gente está falando de um mundo objetivo. Eu acho o mundo da arte contemporânea um pouco complicado demais, porque é muito abstração da abstração da abstração. E a fotografia, ela te leva sempre de volta para a coisa, né? Para aquilo que está lá, para a realidade, vamos falar assim, né? E então, você poder, como o Lalo estava falando, mergulhar, eu mergulhei na Amazônia do jeito que deu durante 10 anos, também vendendo matéria aqui, vendendo matéria ali, pedindo financiamento para um, para outro e tal. Mas você poder, na década de 80, contar aquela história do que estava acontecendo na Amazônia, é uma coisa fascinante, é muito mais fascinante do que ter uma foto maravilhosa, premiada lá não sei aonde e tal. E aí depois você poder fazer um livro, uma exposição que mergulha as pessoas dentro daquilo, né? Então, mais por outro lado, apesar do que o Lalo está falando, para mim o jornalismo foi de uma importância, o fotojornalismo, absoluta. Primeiro, porque o jornalista é uma figura interessantíssima, é um cara que é um tradutor da realidade, assim como o historiador é um tradutor da realidade, só que o jornalista ele é um tradutor imediato da realidade. Então, eu aprendi muito com os jornalistas sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo, como está acontecendo, e poder fazer com que isso esteja presente nas suas imagens.
Isso, para mim, foi uma grande escola. E tem grandes fotógrafos jornalistas, como a gente trabalhou com o Ricardo Chaves, por exemplo, é um grande jornalista e é fotógrafo. Então, isso aí, para mim, foi uma coisa maravilhosa para todos os ensaios que eu fiz depois, seja Trancoso, seja Amazônia, seja Pantanal, seja o Sul que eu fiz, seja o Cerrado. Isso aí é fundamental, essa coisa de estudar o assunto, de entender o assunto. E, por outro lado, o jornalismo diário ou semanal, como no meu caso, também foi importantíssimo, porque tem a questão da velocidade. Você tem que ser. A fotografia é muito rápida, a fotografia jornalística, ela é instantânea nesse sentido. Você não constrói, você persegue, mas você não constrói. Então, você tem que ter uma habilidade, uma agilidade. Até acho engraçado essa foto estar aí, porque a arara é muito bonita de cima, mas é difícil fotografar a arara de cima. Aqui foi uma oportunidade única, porque eu fotografo sempre de aviãozinho asa alta, né? Sempre que eu Uhum. posso. E raramente os pilotos tiram a porta. Em geral, abre a janela e olhe lá. E fotografar pela janela é aquela coisa espremida, né? E essas araras passaram embaixo do avião, aí na Serra dos Caiapós, lá em Goiás, e daí deu para fazer por rapidez. Eu nem vi o que eu estava fazendo, eu vi as araras passando, eu disparei e elas estão aí. Então, nesse sentido, o jornalismo diário foi importantíssimo, as coberturas, as brigas, sabe, a Olimpíada, a final da Olimpíada, essas coisas, para mim, é o treino. Eu acho que o fotógrafo tem que ser, se ele não é um fotógrafo de construção de imagem, como hoje em dia existe muito, se você é um fotógrafo mais documental, a habilidade e a agilidade são fundamentais. Para mim foi muito bom. E aqui uma foto que eu gosto de falar dela, porque eu acho que eu acho que a gente tem duas grandes questões hoje no mundo, né? Que é como é que a gente trata o outro, o ser humano, e como é que a gente trata o planeta. Quer dizer, essas são duas questões que podem acabar com a humanidade ou não. É a cultura da paz, da tolerância a defesa ambiental. Então, como é que acontece essa coisa de ganhar dinheiro e poder fazer o trabalho que seja também ativista? Porque, no fundo, no Brasil, a gente acaba sendo ativista, não tem muita escapatória, porque os problemas são tão urgentes, são tão prementes, são tão evidentes. Se você é fotógrafo com o mínimo de compromisso com o documental, você acaba sendo ativista, que não tem jeito, nem que você não queira. Mas, ao mesmo tempo, existe todo um mercado, que, no caso, eu vejo que o Lalo se financia muito por bolsas, por prêmios e tal. Para mim, o que me ajuda muito é o mercado de arte. Então, eu fiz uma transição muito interessante para mim, que foi conseguir fazer o trabalho de documentação de mudanças, de interferências humanas no planeta, ou no Brasil, mudança de paisagem, etc., mas sustentado por colecionadores, por pessoas que gostam. Essa foto, por exemplo, é uma foto do Cerrado, é o Cerrado dando lugar para o milho. Mas eu acabei de vender essa foto para um colecionador em Miami, e ele ficou maravilhado. Mas tudo bem, ele quer me pagar para ter essa foto, eu acho lindo, eu acho a foto interessantíssima, mas ele está me ajudando a fotografar o que está acontecendo no Cerrado. Então, eu gosto muito eu lembro muito bem daquela história a música do Chico, né, que é o malandro passa pela fresta, né? Que foi o que ele fez durante a ditadura toda, de poder compor músicas que a censura não conseguia censurar, né? Então, eu sinto que a gente, no Brasil, principalmente, onde não há uma estrutura apoiando esse tipo de iniciativa,
a gente tem que aproveitar o que aparece. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com um dos fotógrafos que eu mais respeito, que é o Burtinski, que é um canadense que tem um trabalho espetacular também sobre a natureza e tal. Ele sobe um drone pequeno, identifica o que ele quer fazer, depois ele sobe um grande drone com uma Hasselblad, e aí ele faz a foto, ou sobe de helicóptero, quer dizer, o orçamento do trabalho dele, por abaixo, é US$ 100.000 de equipamento, etc. e tal. E aí eu mostrei meu livro da Amazônia, ele olhou assim, e aí eu expliquei, falei, porra, no Brasil é difícil, porque eu faço meu trabalho nesses aviõezinhos teco-teco na carona que os fazendeiros me dão, os garimpeiros, seja lá quem for, eu não consigo pagar o tempo todo para voar, eu vou de carona. E aí ele olhou para mim e falou, mas você tem que se sacrificar pela sua arte. Aí eu pensei, acho que ele precisava ir lá para o Brasil para ver como é que funciona. Mas é assim, a gente tem que aproveitar o que tem. O cara te chama, quero fazer um livro sobre Goiás. Porra, que maravilha, vamos fazer um livro sobre Goiás. No meio do caminho a gente faz o Cerrado, faz a destruição do Cerrado, vende foto do Cerrado, faz o diabo. Mas um dia isso vai virar um livro importante, isso é um documento, isso é, quando é exposto, as pessoas percebem que as coisas têm valor, que a natureza tem valor. Então, também acredito profundamente na ideia de contar grandes histórias e acho que a gente tem que se virar achando os apoios que a gente tiver. João, fala um pouco mais do Goiás. Estava me contando uma história, queria que você contasse de novo dos caiapós, do Goiás, dos índios. Como é? Não, Goiás é um fenômeno assim em termos de riqueza, né? É um estado riquíssimo, riquíssimo por conta do agronegócio e tal. Mas como é que eu vou dizer? Tem umas coisas Congruências? umas ironias, né? Porque E, o estado chama-se Goiás, né? Em homenagem aos índios Goiá, que o Anhanguera encontrou lá, quando foi buscar ouro, esmeralda, caramba. Mas não existe mais, né? Não sobrou nenhum, né? Para contar a história. Aí, vamos fazer que a gente tem para fotografar? Tem a Serra dos Caiapó, pô, um lugar belíssimo, são contrafortes dos planaltos, espetacular. Aí vai lá, pô, mas cadê os Caiapó? Não sobrou. Então, infelizmente, no Brasil, essa história a gente vem contando há 500 anos, né? Cadê? Cadê? Cadê isso? Cadê aquilo? Né? Onde foi parar? Onde foi parar a mata? Onde foi parar o peixe? Onde foi parar a praia? Onde foi parar o povo? A gente, quando publiquei o livro da Amazônia, foi 30 anos depois de ter feito o trabalho. E o Paulo Reckenhoff, que fez a edição, ele falou: porra, que bom que você não publicou isso como jornalismo, porque agora isso é histórico. Aí eu falei: porra, já está virando histórico, mas no Brasil a história anda em 30 anos. Quer dizer, o que está acontecendo com o Pantanal, o assoreamento, a desgraça do Pantanal, grande parte foi feita em 30 anos. É uma mudança geológica que está havendo, quer dizer, todos os rios assoreados, a água acabando, sabe, foi em 30, 40 anos. Então, a gente é testemunho da história, a gente, sabe, eu acho que ser maiores fotógrafo no Brasil é um privilégio, piores. né? Todos os anos, os incêndios no Pantanal, não só no Pantanal, mas já que está falando no Pantanal, são maiores e mais fortes, né? Você imagina você ser fotógrafo na Suíça, porra? Você vai fotografar o quê? Vaca, os imigrantes, sei lá, você acha um assunto, você sempre acha. Mas no Brasil, bicho, você sai de São Paulo, sai do Rio, sai de Belo Horizonte, sai de Brasília, a realidade te ataca.
Sai É da uma porta de coisa. casa, você sai de casa, Pois atravessa a porta, a um. realidade te ataca, com certeza. Sabe, você sabe, a gente tá acompanhando uma coisa épica. Por isso que essas imagens do Lalo são épicas. Elas têm essa coisa dramática, épica, porque a gente está vivendo uma época épica no Brasil. Pelo bem, pelo mal, sabe, é uma coisa que está marcando a história da humanidade. Como é que a gente está tratando a natureza? Como é que a gente trata o outro ser humano? É, na conversa que a gente teve com a Eliane Brum, ela fala que um cientista diz que quando a floresta chega no 25% de destruição, é um ponto de não retorno. E eu estava lendo sobre o Pantanal, que o Pantanal, ano passado, teve 25% da área queimada. E aí eu queria perguntar um pouco ao Lalo. O João privilegia a beleza da natureza, ele, né, ele gosta ali das araras. Você vai para o outro lado, né? É a destruição. Né? Qual o seu sentimento lá, na hora que você vê esse jacaré, crocodilo, o que é isso? É um jacaré, né? Uhum. Um macaco, e ia citar aquela foto do macaco carbonizado, essa é outra foto, né? Aquele decúbito dorsal, né? Naquela posição que é das fotos mais chocantes que eu já vi na minha vida, cara. Uma coisa impressionante, impressionante. Mas qual que é o seu sentimento, Lalo, quando você vê tamanha destruição? Assim, na verdade, eu acho que o que me move a fotografar tudo não é que eu vou atrás das desgraças, né? Assim, Eu não falei disso também, não. não, eu digo assim, não, eu sei que você não falou, mas eu estou pensando alto aqui e pensando com vocês. Eu acho que eu não vou. Assim, é um sentimento de indignação, né? Tem umas coisas que você vê e você fala, cara, que é isso? E aí você fala, nossa, é como o João falou, isso é história, precisamos documentar isso que está acontecendo, né? É por isso que eu vou atrás dessas coisas, né? Um misto de indignação com esse meio senso de dever de estar, né, como fotógrafo, fotojornalista, de estar documentando essas coisas que estão acontecendo. Só te Isso aí vai cortando um ficar. pouquinho, porque a tristeza que essa foto passa é um negócio, para falar um clichê, de cortar o coração, cara, e encher os olhos de lágrimas, porque é de uma brutalidade, cara. Não, e foi muito, assim, na verdade, o Pantanal não era um. Eu estava, assim, há alguns anos que eu estava envolvido com esse projeto da Amazônia e tal, e falar a verdade, o Pantanal não estava no radar. Mas aí, quando começou junho de 2020, né, isso foi 2020, começaram a chegar as notícias de que os incêndios estavam fora de controle, etc. E eu trabalhava muito com o meu colega, o Fabiano Maisonave, jornalista, e a gente estava fazendo esse projeto da Amazônia, os impactos do governo Bolsonaro na Amazônia, mas aí começaram a chegar as notícias do Pantanal e a gente falou, precisamos ir para o Pantanal, olha o que está acontecendo. Mas a gente foi meio desinformado, assim, foi meio, bom, vamos passar uns dias lá e ver o que está acontecendo. Quando a gente chegou, que a gente estava indo no QG dos Bombeiros, ali por Poconé, indo no Sesc Pantanal, que era o QG dos Bombeiros, onde funcionava esse quartel-general de combate ao fogo, a gente não conseguiu nem acessar o lugar, porque estava tomado pelas chamas, o entorno, e o próprio hotel estava sendo evacuado, onde estavam os bombeiros, porque o fogo já estava ameaçando. Então, foi um choque, assim, e diferente dos incêndios na Amazônia, essa coisa que chamou atenção, logo acho que no terceiro dia, assim, que a gente começou a pegar umas estradas vicinais, umas estradas de terra, indo em direção onde tem aquele santuário das araras azuis, e aí que a gente começou a encontrar essa quantidade enorme de bichos mortos. Isso é uma coisa que na Amazônia é raro de ver, porque, diferente dos incêndios na Amazônia, o Pantanal, né, é um cerrado e tal, e o fogo ele vem destruindo tudo, vegetação e tal. Na Amazônia, normalmente os incêndios são quando a vegetação já está no chão, ou seja, os bichos já fugiram.
E aqui não, o fogo vinha com uma velocidade na floresta ainda, na vegetação, às vezes mais alta, mais baixa, mas um cerradão muito seco, e os bichos ainda estavam lá. Então, o que a gente ia encontrando pelo caminho, essa foto do veado, foi o primeiro bicho morto que eu fotografei nessas 4 viagens que eu fiz no segundo semestre de 2020 para a região do Pantanal. Era assim, era tudo preto, e a gente vinha guiando no caminho para a fazenda onde tem esse santuário das araras azuis, e vimos esse ponto marrom no meio desse preto, entre essa paisagem preta e cinza, e foi esse veado morto. E logo na sequência direita tinha uma árvore com uns 20 macaquinhos prego, mortos, carbonizados também, que pareciam um macaco, né? A gente se identifica muito porque parece um ser humano, né? Então, ver esses 20 macacos... E aí eu entendi, nossa, isso que está acontecendo no Pantanal é totalmente diferente do que a gente já tinha visto na Amazônia. Foi um negócio assim... E foi isso que a gente foi encontrando ao longo dos dias, assim. Cada hora era uma coisa mais absurda. E a outra coisa que chocava muito era esse abandono. Você andava pelos lugares, não via nenhum combate, sabe? E aí você conversava com os poucos bombeiros ou brigadistas que estavam trabalhando, e eles falavam, não, aí não tem jeito. Aí ou vai queimar tudo, ou vai chover, o que acontecer primeiro, porque assim, a gente não tem como apagar. E realmente, o fogo de 2020 foi uma loucura e muito diferente do que eu já tinha visto na Amazônia. Foi uma experiência assim, bem forte mesmo. Foi um negócio maluco. E aí, no ano seguinte, 2020, a gente fez os incêndios. A gente falou, bom, fotografamos incêndios, mas vamos tentar entender por que o Pantanal chegou nessa situação, né? E aí a gente fez, no ano seguinte, em 2021, uma série para tentar um pouco entender as outras ameaças que rondam o Pantanal, né? Porque, assim, o que aconteceu em 2020 foi um conjunto de fatores que envolve desde da quantidade de água que cada vez menor que chega no Pantanal, na destruição do entorno, no assoreamento dos rios. Então, tem uma série de coisas que estão impactando o Pantanal. Em 2021, a gente voltou para fazer um pouco essas histórias. E é um pouco isso que eu gosto de fazer, sabe? De acompanhar os assuntos com um pouco mais de profundidade. Não ser aquele fotógrafo ou jornalista paraquedista, que chega num assunto, depois vai para outro, depois vai para outro. Tentar acompanhar um pouco, entender os processos. E o Pantanal, a gente tentou um pouco fazer isso, assim, durante pelo menos 2020, 2021, tentar um pouco documentar o que está acontecendo lá, os impactos, o entorno, como é que está sendo afetado, enfim. É um pouco que a gente tentou fazer. O Pantanal é muito ligado ao Cerrado e à Amazônia, né? Na verdade, assim, algumas áreas, né, a Chapada dos Parecis, que é onde nasce a maior parte dos rios, ou grande parte dos rios que formam o Pantanal, na verdade, uma divisão de águas entre a bacia do Paraguai e a bacia amazônica, né? Então está ali meio nessa região. Agora é totalmente diferente, né? Fotografar o Pantanal e fotografar a Amazônia. No Pantanal você tem, de alguma forma, tem vários problemas e tal, mas de uma forma geral, as pessoas que estão no Pantanal, elas têm um apego à terra, a maior parte das pessoas queria, né, apagar o fogo, preservar, tem essa mentalidade no Pantanal, em grande parte das pessoas, lógico que tem também destruição, tal, mas numa outra proporção. As pessoas que ocupam o Pantanal estão lá gerações e tal, então tem uma relação com a terra muito diferente. Na Amazônia, é muito mais difícil, porque o tipo de ocupação, né, é uma ocupação muitas vezes ligada à atividade ilegal, à destruição. Quem está na Amazônia não tem ligação nenhuma na terra. Esse pessoal, não estou falando dos indígenas e as populações tradicionais, mas as pessoas que estão lá queimando, desmatando, etc., geralmente... Vem de fora, né? Vem de fora, não tem nenhuma ligação com a terra. Né? Exatamente, é grileiro, enfim, de alguma forma... Então, é um clima muito pior, né? Assim, muito difícil, cada vez mais difícil de fotografar na Amazônia. E ainda mais agora, né? Nos anos de Bolsonaro,
que ele empoderou essa mentalidade desse pessoal que comete todo tipo de ilegalidade, né, de invasão de terra indígena, garimpo em área protegida, etc. Eles se sentiram totalmente empoderados, né? O Bolsonaro conseguiu dar inverter completamente os valores, né, no sentido de que as pessoas que estavam lá tentando, de alguma forma, preservar, mesmo que assim de um modo desigual, né, porque a destruição da Amazônia sempre aconteceu e tal, e esses poucos contrapesos, como IBAMA, FUNAI, etc., foram, né, detonados pelo Bolsonaro. E as pessoas que estão lá, né, invadindo terra, garimpando em terra indígena, destruindo, grilando terra, esses são chamados pelo Bolsonaro de empresários, de pessoas que trazem o desenvolvimento para a região, e aí a população realmente vê essas instituições como inimigas, né? Então, e os jornalistas também, né? E os jornalistas viram inimigos. Então, assim, nesse sentido, trabalhar na Amazônia, o clima é muito pior, apesar de toda aquela desgraça do Pantanal, de ver tudo aquilo, aqueles bichos mortos. Ainda assim, eu sinto um clima muito pior, assim, me angustia muito mais fotografar na Amazônia do que mesmo nas queimadas do Pantanal, porque me parece quase insolúvel os problemas da Amazônia, sabe? E no Pantanal, não. No Pantanal, você vê as pessoas tentando resolver, as pessoas se organizando as brigadas. Existe um movimento positivo, assim, no Pantanal. E na Amazônia é difícil de ver, assim, é muito esporádico, são algumas ONGs que estão tentando heroicamente fazer alguma coisa e tal, mas naquela dimensão amazônica, com aquelas complexidades todas que tem a região e tal, é um pouco desanimador, assim. Fotografar na Amazônia tá pesado, tá difícil, eu acho. Cláudio, Diga. eu gostaria de fazer uma observação e uma pergunta depois. A observação que eu queria fazer é o seguinte: para mim, o trabalho do Pantanal foi muito interessante, porque eu vinha do trabalho da Amazônia, até acho que vocês têm algumas fotos aí da Amazônia minhas. E, e o pessoal, alguns fazendeiros que estavam interessados em contar para o Brasil o que estava acontecendo no Pantanal, me pediram para ir fazer no Pantanal uma coisa parecida com o que eu fiz na Amazônia. E eu resisti, eu falei, olha, meu negócio não é bicho e tal, eu chamo Araquém aí e tal. E aí eles falaram, não, nós queremos que Isso é você vá Amazônia lá sua, né, ver. Paulo? Oi? Isso é Amazônia, suas fotos, né? Isso é Amazônia, Isso é a década de 80, que é a grande corrida do ouro da época lá. E, o, e eu resisti muito, mas eles me levaram e eu fiquei muito impressionado. E eles queriam fazer um livro assim, de denúncia, porque na época o grande inimigo do Pantanal não era o fogo, era o assoreamento. Isso 2014, não se falava do fogo, como se fala depois, né? E eles queriam fazer um livro de desgraça, mostrar os problemas, desgraças, tal, soja entrando, não sei o quê. E aí eu fiquei tão maravilhado com o Pantanal e já as fotos que saíram iniciais foram tão fortes de beleza e eu falei, porra, eu sou fotógrafo, eu sou interessado pelo Brasil, eu vejo o livro, vejo tudo. E eu não conheço o Pantanal. Eu acho que o Brasil também não conhece o Pantanal, conhece aquelas imagens chavão de onça, de jacaré, de tuiuiu, de lagoa, mas o Brasil não conhece o Pantanal. E eu também falei para eles o seguinte, falei, olha, é tanta má notícia que a gente vive que as pessoas estão fechadas para má notícia. Quer dizer, é óbvio que você pega uma foto dessa do Lalo, do macaquinho, ou umas fotos dessa, elas causam impacto imediato no jornal. Mas eu argumentei com eles o seguinte: para a gente fazer um livro, para trazer as pessoas para o Brasil prestar atenção no Pantanal, falei, vamos fazer o contrário. Vamos mostrar um Pantanal que as pessoas nem imaginam,
vamos mostrar o deslumbre que é isso, o valor que isso tem, que é o que vocês veem, que é o que eu vim ver aqui, e no meio a gente bota os problemas, porque se você fizer mais um livro só de problema, você só vai falar com convertido. Você vai falar com as pessoas que já pensam como você vai falar. Se a gente, por outro lado, faz uma coisa que mostra tudo que o Pantanal, e no meio fala: olha, está pegando fogo, está inundando, está matando isso, está matando aquilo. Essa mensagem vai até para quem não quer. Então, essa é uma observação que foi o que me levou a fazer esse trabalho do Pantanal dessa forma. O livro acabou tendo, até uma pena que eu não mandei essa foto para vocês, mas a capa do livro é uma foto de queimada. Mas não era para ser, ia ser um Pantanal idílico e no meio porrada. E depois é assim que funcionou o livro. E funcionou muito bem, acabou virando um instrumento de divulgação e de alerta muito poderoso em públicos que não tinham nada a ver com preservação. Para você ter uma ideia, um pessoal comprou umas fotos minhas para fazer estampa de alta moda. E, de repente, eu me vi lá no desfile das mulheres, aquele negócio maravilhoso, e as blogueiras todas de moda falando que temos que preservar, temos que conservar, que horror, estão matando o Pantanal. Então, coisa que eu nem imaginava, né? Então, essa primeira observação, que eu acho que tem dois approaches. Um approach é porrada na porta, que é isso que o Lalo tem feito muito bem, e eu tenho tentado atrair as pessoas pela beleza e alertar para a preservação daquilo que está sendo destruído. E a outra coisa que eu queria perguntar para o Lalo, que me interessou muito, é como é que você trabalha entre cor e PB? Se você já distingue na feitura da imagem, ou se você fotografa tudo em RAW, seja lá o que for, e depois seleciona o que vai virar PB ou cor, porque você é dos raros fotógrafos que trabalha, eu estou vendo, muito, muito bem os dois aspectos, e isso me chamou a atenção. Então, bom, eu sempre trabalhei muito PB quando eu trabalhava com filme, eu usava 3x a gogó, mas aí quando veio o digital, enfim, eu fiquei meio o tempo inteiro nessa coisa da cor e tal, perdi um pouco a minha vontade até de fazer PB, mas com o tempo eu fui retomando isso. E, na verdade, o que acontece? Assim, quando eu vou fotografar, eu imagino que esse trabalho vai ser PB ou cor já antes, né? Assim, na minha cabeça eu já vou imaginando, nossa, isso eu gostaria de fazer PB ou cor, por um motivo, por uma razão, etc. Mas, normalmente, o que eu faço? Com o digital, eu fotografo RAW, e aí depois eu faço a conversão para PB ou cor. Mas, por exemplo, no caso desse trabalho da Amazônia, o que aconteceu? Como você falou, né, João? A gente tem que se virar nos 30 para viabilizar os projetos. Então, um projeto de 10 anos, que na verdade nem acabou, que vai durar mais ainda, que é esse da distopia amazônica, ao longo dos anos, eu fui dividindo ele em pacotes. Assim, história de Belo Monte, história da Transamazônica, história do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. As revistas de jornais, eles queriam cor. Então, esses trabalhos, originalmente, eles foram publicados em cor. Então, mas na minha cabeça, o meu trabalho que eu queria fazer era PB, só que eu não tinha espaço para isso. Então, para viabilizar, eu publiquei em cor. Laura, foi publicado cor aonde? Na Folha? Na revista Folha? Na Folha, no New York Times, em lugar nenhum, porque às vezes teve coisa que eu fiz assim, com alguma bolsa, que eu não tinha obrigação de publicar em lugar nenhum, então eu fui fotografando que nem um louco e nunca publiquei. Enfim, fui fazendo esse projeto que eu tinha na cabeça e viabilizando do jeito que dava. Então, assim, a maior parte eu publiquei em cor, a maior parte das imagens, mas na minha cabeça o trabalho era PB. E aí
E por que era PB, né? Por que esse trabalho era PB? Na minha cabeça, é por dois motivos. Quando era um trabalho de longo prazo, e eu já estava fotografando com digital, é muito louco porque no intervalo de 10, 12 anos, a tecnologia digital ela mudou tanto que a textura das imagens, a cor e etc., ela mudou muito. Os arquivos originais das câmeras. Então, de uma certa forma, como eu queria ter uma unidade nesse trabalho, falando especificamente da distopia amazônica, eu achei que o PB daria essa unidade para o trabalho. Mas não só por isso. Outro motivo que eu quis fazer PB é porque no próprio conceito de como eu vejo esse trabalho, esse conceito da ocupação predatória da Amazônia, que, na verdade, o que eu acho é que esse modelo ele se repete há 500 anos, então é uma coisa que está aí há muito tempo. Eu acho que o PB ele deixa o trabalho mais atemporal. As imagens poderiam ser umas coisas de agora, mas que poderiam ser de 50 anos, ou imagens anteriores até as imagens do João. As coisas estão se repetindo. Essa imagem o João poderia ter feito, porque isso acontece quando o João foi nos anos 80. E outras tantas. Então, eu queria dar como o trabalho fala disso, que esse modelo de ocupação se repete há muitos anos, etc., eu queria deixar ele mais atemporal. Então, eu achei que o PB conversava mais. Agora, tem coisas, por exemplo, como o Pantanal, que na hora eu sabia que era assim, na minha cabeça era cor. Era cor e não tinha de outro jeito. Mas é isso, eu fotografo tudo em RAW, com a ideia na cabeça, mas às vezes para viabilizar eu publico, faço o que dá, né, João? A gente se vira ali vai se virando do jeito que dá, mas assim, originalmente a minha ideia era PB, publiquei ele em cor, em partes, e depois quando eu vou anexando essas fotos para esse trabalho maior, eu vou colocando elas em preto e branco. Você vê a vantagem que a gente tem, né? Tem gente que fala mal do digital, eu falo, pelo amor de Deus, deixa o digital, é maravilhoso, a gente faz coisas que a gente não podia. Quando a gente fez a exposição da Amazônia, a gente fez isso foi em 2015, 16, a gente fez um material paralelo que era 3 ou 4, além de mim, mais 3 fotógrafos contando a experiência de fotografar a Amazônia. E era a Cláudia Andujar, o Edu Simões e o Pedro Martinelli. E na conversa com o Pedro, a gente fez um vídeo, né? E o Pedro, para mim, Pedro Martinelli, era um grande fotógrafo de cor. O trabalho de cor dele eu sempre admirei, achei fantástico, convivi bastante, éramos concorrentes lá na Veja Isto É, mas sempre admirei, ele é um cara espetacular. E ele resolveu fazer a Amazônia PB. Eu acho que... Aí até perguntava para ele no vídeo, mas Pedro, por que você foi fazer em PB se você é um puta colorista? Falou, não, porque eu queria mexer na imagem, eu queria interferir, eu queria... Que é uma coisa que naquele tempo, sem o digital, você só conseguia fazer no PB. E aí, mais uma hora, ele falou assim, mas teve uma hora que eu me arrependi profundamente. Aí ele contou que ele foi lá no Rio Içama, lá no fim do mundo, e fotografar os índios Baniba, e só tinha PB, 3x, 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 pá. E aí ele falou, pô, de repente, terminou uma missa da tribo lá, elas saíram de uma missa evangélica, sei lá o quê, e ele conta, e saíram aquelas mulheres com aqueles vestidos amarelo, verde, vermelho, e ele falando, e eu me xingava, burro, burro, por que eu não trouxe um filme colorido? E a gente não tem mais esse problema, né? Eu acho que isso foi uma grande vantagem, né? Sem dúvida. Olá, Oi. Eu queria que você me contasse rapidamente. Você tem 3 prêmios WordPress Photo, né? Zika, Pantanal e Amazônia. Como é que foi esse reconhecimento? Quer dizer, o Zika foi de 2017? Isso. Pois é, foi o seu primeiro, e depois disso você ganhou mais 2. Como isso influiu no seu trabalho ali de te dar mais força, fora o prêmio em si, o reconhecimento e falar, não, tem que continuar contando essas histórias que tem gente para ver?
Eu acho que o prêmio assim, principalmente, não sei, eu sou um cara que me questiono muito, assim, né, o próprio trabalho e tal, sou um pouco inseguro em relação ao próprio trabalho. Então, o prêmio te dá uma confiança, eu acho, assim. Eu acho que a coisa mais importante do prêmio é isso. Ele te dá essa confiança para continuar trabalhando. Você fala, bom, eu acho que então faz sentido, né? Não sou só eu que... Porque você fica se questionando, fala, cara, eu acho que eu estou fazendo um negócio aqui que não faz sentido, não tem, né? Ninguém está entendendo o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que deve ser ruim mesmo. E quando você recebe um prêmio, te dá essa confiança. Assim, eu, na verdade, era um cara que não mandava. Eu nunca tinha mandado para o WordPress até 2017, porque eu acho que essa meio síndrome de vira-lata, não sei, eu achava que o trabalho não estava à altura, que, sei lá, não mandava, não tinha mandado. Aí o editor me encorajou e falou, não, cara, tá legal isso aí, manda, é de graça, você não vai perder nada, manda. E ele me incentivou mesmo, assim, quase que me obrigou a mandar. E eu fiquei muito surpreso, assim, com, né, 2017, com o prêmio, e foi um trabalho muito pequeno aquele trabalho, assim, foi um trabalho super simples. Eu fui com uma repórter do jornal era uma história que fazia parte de uma história maior sobre o mosquito o Aedes aegypti. E aí a gente foi fazer as vítimas do Zika vírus. E aí, quando chegou em Campina Grande, que tem um hospitalzinho de referência para fazer o atendimento, um ambulatório de referência para atender as crianças que têm microcefalia, eu fui com a repórter e tal, e fiz o vídeo também, fazia foto e vídeo, ó a loucura. E a gente ficou um dia lá, entrevistando todo mundo, ela falou, acho que para mim já deu. Você está feliz com as suas imagens? Eu falei, pô, mas eu gostaria de ir na casa das pessoas, ficar mais uns dias e tal. E o jornal não tinha nem previsto isso, nem era no jornal. Aí eu, por minha conta, aluguei um carro, fui na Localiza, peguei um carro, peguei o contato de todas as mães, e era muito emocionante, porque o trabalho, na verdade, esse do Zika vírus, ele não é sobre as crianças ou sobre a microcefalia, é sobre a relação das mães com as crianças. Porque quando a gente fez essas entrevistas, que a gente chegou lá, as mães falando das crianças e da relação delas, de como foi tudo, assim, eu chorava escondido atrás da câmera, que eu estava filmando os depoimentos, eu me escondia assim para não dar vexame. E era muito bonito, assim, era uma relação de mãe e filho incrível. E eu falei, não, eu preciso me aprofundar nisso. Aí eu aluguei um carro e fui visitando essas mães nas casas delas. E eram casas que ficavam localizadas a 150, 100 quilômetros, porque as mães vinham todas fazer esse tratamento em Campina Grande. Mas foi um trabalho de 4 dias. Então me surpreendeu, assim, e eu acho que, eu imagino que o jurado, assim, porque muita gente fotografou esse mesmo problema do Zika e tal, e fotografou muito bem e tal, mas eu acho que o que pegou nessas fotos foi essa, que mostrava essa relação, não expunha tanto as crianças e mostrava essa relação mais abertas, né? Mais abertas, e mostrava essa relação de afeto, de carinho das mães com as crianças, assim. E foi muito legal. E aí, a partir disso, me encorajou. Eu falei, bom, se eu ganhei uma vez, de repente, né, vou de vez em quando mandar e tal, se eu achar que tem alguma coisa que vale a pena. E aí aí comecei a mandar as coisas. E mandei quando eu fiz o Pantanal. E eu acho que é isso, mais do que tudo, lógico, tem um reconhecimento externo, o teu nome começa a circular, aparecem mais trabalhos, as pessoas te convidam para várias coisas, etc. Mas eu acho que o principal, Cláudio, é essa confiança, assim, sabe? Te dar confiança no teu próprio trabalho. Porque, no fundo, o fotojornalismo, a fotografia documental, é um trabalho muito solitário, né? Você com você mesmo. Não é um trabalho que você está dividindo com equipe e tal. Às vezes você está com um jornalista, mas o ato de fotografar, eu não sei, é muito solitário, né? Então, uma escolha pessoal, né? É escolha pessoal, então você fica sempre na dúvida ali sobre o teu próprio trabalho. Então, quando você expõe o teu trabalho para um jurado, para né, ou quando você vai pedir um trabalho que você expõe teu portfólio e tal,
é uma oportunidade de você ser avaliado, né? E quando é bem avaliado, te dá segurança, né? Te dá confiança para você continuar fazendo, seguindo nesse trabalho aí. Então, e o último, vou falar a verdade, lá, lógico, foi muito legal o primeiro, o Pantanal, foi surpreendente também e tal, mas esse último, que é essa categoria de projeto de longo prazo, que eles mudaram um pouco o formato, né? E ganhou categoria de longo prazo global, né? Do mundo inteiro. Foi especial porque, primeiro que, enfim, né? Imagina o que tem de gente boa fotografando, fazendo histórias incríveis e tal. Então, ser selecionado, né, como o melhor trabalho, lógico que é uma escolha super subjetiva do júri, etc. Mas, assim, é muito legal. Mas também porque é um trabalho que eu estou fazendo há 10 anos. Então, é um reconhecimento, não é só pelo trabalho, né? Pelo que eu fiz nos últimos 10 anos. Um pouco pela carreira, sei lá. Então, esse eu fiquei muito emocionado. Aí, eu já sabia que eu tinha ganho. Eles dividiram por regiões, por continentes. Então, eu já sabia que eu tinha ganho da América do Sul. Aí me ligou, um dia me liga, eu estava concentrado, mandando os e-mails, me liga, eu vejo que é um telefone da Holanda, aí eu atendo. Aí a mulher fala, Lalo, aqui é a fulana do WordPress e tal. Peraí que eu vou passar a diretora. Aí eu, caramba, tal. Aí, cara, quando a mulher começou a falar, não, Lalo, eu queria te falar do teu trabalho, não sei o quê, blá, 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 e que você foi escolhido como vencedor global. Cara, eu nunca tinha me acontecido isso. Mas eu caí eu fiquei assim emocionado mesmo, assim, caí aos prantos e eu não conseguia responder para a mulher. E a mulher, Lalo, are you there? Eu não saía, cara. Fiquei muito emocionado mesmo, porque aí me passou todos esses 10, 12 anos trabalhando lá e esse trabalho que você se questiona, fala, não, é muito ruim, não, vou parar, vou desistir. De repente, um reconhecimento desses foi bem legal, cara. Assim, acho que é mais isso, essa coisa pessoal mesmo, sabe? Não é que muda a tua vida, que puxa agora, entendeu? Não, é mais essa coisa, satisfação pessoal de te... É bacana ter tido isso, né? E você está se emocionado. Belo depoimento, cara. Muito legal. Sensacional. Olha só, infelizmente nós estamos chegando no final. Queria saber se você ou o João tem mais alguma coisa a falar, que gostaria de falar. E estamos aqui, aberto. E daqui a pouco eu agradeço vocês, porque foi sensacional, cara. Eu gostaria de falar rapidamente o seguinte: eu não conhecia o Lalo, a gente se conheceu numa outra live, né, Lalo? Naquele lives dia, pandêmicas. Naquele dia ele me achou um puta de um otimista e eu achei ele um puta pessimista. mas é mais ou menos, as coisas se encontram. É que eu acho que se a gente largar de mão, se a gente desistir, a vaca vai para o brejo mesmo. A gente tem que acreditar que vai dar certo, porque senão já não está dando. Se a gente achar que não vai dar, o negócio vai para o brejo. A gente tem que buscar a vaca no brejo, porque ela está lá no brejo, está afundando, mas tem que puxar a vaca de lá. Mas eu queria fazer um depoimento pessoal, que é o seguinte: eu tenho acompanhado o trabalho do Lalo e eu tenho sido um propagador, porque o trabalho que o Lalo está fazendo tem uma dimensão que poucas pessoas se deram conta. A gente incensa muito alguns fotógrafos de fora, a gente tem o Sebastião, que já é uma unanimidade e tal, mas o trabalho que o Lalo está fazendo é de uma dimensão, é de uma importância, é de uma qualidade. Ô, João, para aí, senão eu vou dar vexame de novo, hein? Não, eu estou falando... Pega o telefone. Não, eu acho que não. Alô, peraí. Não, eu estou falando, porque a gente tem que saber valorizar o que tem, o que é feito, e as pessoas não sabem. Eu estou sendo publicado agora numa revista e eles falam, você tem alguma outra sugestão? Eu falei, pô, tem que publicar o Lalo. Ninguém viu o trabalho dele direito, ninguém sabe o que ele está fazendo com profundidade. Quando perguntaram, vamos fazer o que aí na SP Foto? Eu falei, porra, a coisa mais importante de fotografia documental hoje no Brasil é o trabalho do Lalo, pelo menos que me chega.
E tem uma profundidade, uma dimensão, então eu fico muito feliz de fazer parte do mundo dos fotógrafos e ter um companheiro como o Lalo fazendo um trabalho desse, eu acho que engrandece, sabe? Engrandece a humanidade, porque é um olhar importantíssimo. Parabéns. Valeu, João. Obrigado. O João Obrigadão roubou meus mesmo. agradecimentos, porque o que eu vou fazer é assinar embaixo o que ele falou, e ampliar para ele também, porque eu tenho um puto orgulho de ter vocês como companheiros, né, da fotografia brasileira. Acho que o festival acertou em cheio em chamar vocês. Uma super conversa bacana, esclarecedora, enfim, rica, super rica. E voltando nisso, tenho um orgulho muito grande de vocês dois e de vários fotógrafos. Acho que o Brasil contribui aí bastante, acho legal. O Lalo está com 3 prêmios, o outro Press Fotos e outros prêmios internacionais. O Joãozinho está com fotos espalhadas pelo mundo todo. E só para terminar, Lalo, a gente não se conhecia, o João é seu amigo de longa data, de bastante tempo. Trabalhei com ele, trabalhamos juntos. Eu, ele e o Edu Simões, a gente formava um belo trio ali na Isto É, lá em São Paulo. A gente não se conhecia, eu agradeço muito, fiquei muito feliz. E quero te contar o seguinte, cara, que essa coisa que o João fala de valorizar, eu moro em Nova York e a gente estava andando, eu e minha mulher estavam andando lá pelo parque da Ponte do Brooklyn e estava a exposição do Photoview. E a gente vira a esquina assim, Lalo de Almeida. Eu falei, porra, esse cara é foda. Falei para minha mulher. Falou, é mesmo. Puta, as fotos super bacanas, não sei o quê. E aí é uma coisa de orgulho, né, cara? Porque você está lá cheio de fotógrafos do mundo inteiro. O Photoview começou um festival muito pequeno, hoje é um festival imenso, está espalhado pelos Estados Unidos, por cidades dos Estados Unidos. Basicamente, exposições na rua, exposições públicas, né? Ainda mais agora com o Covid, não fizeram nada, não voltaram presencial, espero que voltem ano que vem. Mas é questão do orgulho, cara. Sabe? Enchemos os peitos nós dois assim e falei, pô, esse cara é foda. E era você. Muito obrigado. O festival agradece. Bom, brigadão. Eu que agradeço aqui. E viva a fotografia brasileira. O João aí e você, Claudio. Obrigado aí da oportunidade de falar, de conversar com vocês. É isso aí. Vamos para frente. Teremos outros aí.